Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Spirandelli Meu nome é Bruno Macella. e hoje a gente está aqui com um episódio para falar um pouquinho mais, né, explorar um pouco mais. A gente pensou em mil outros episódios, a gente tem entrevistas, né, marcadas aí, mas a gente pensou que tudo que aconteceu até agora, em questões com o vírus, a situação na sociedade como um todo, aqui no Brasil e no mundo, e de acordo com nossos estudos, né, Bruno, eu acho que valeria a pena a gente compartilhar algumas Sim, reflexões e explorar alguns temas, né? a Então, gente tá nesse dilema, né, de tocar outros assuntos, mas surgiu tanta coisa nova nessas 2 semanas aí, tantos dilemas que a gente vai trazer para vocês, esse cenário polarizado, fake news. Então, eu sei que todo mundo deve estar cansado de ouvir sobre coronavírus, sobre tudo isso, mas a gente vai tentar trazer uma perspectiva talvez mais atualizada, assim, porque muita coisa está acontecendo lá fora, a gente vai falar disso, e que talvez vai chegar um pouquinho mais atrasado aqui. Acho que é bom a gente já estar um pouquinho mais preparado e mais consciente de informações, e também trazendo essa perspectiva de comportamento humano, né, desse cenário de polarização, do porquê que a gente faz o que faz. Então, vamos tentar trazer um pouquinho do que a gente sempre tem como plano de fundo, né, que é essa parte da psicologia evolutiva, evolução humana. E e é isso aí os aí. estudos também, né? Tem coisas interessantes que a gente vem encontrando, gente fora do Brasil, né? Debates fora do Brasil, e que alguns deles provavelmente nunca vão chegar aqui, né? Então acho que a gente vai trazer também algumas noções sobre o vírus, algumas noções algumas dúvidas, né? Que vão surgindo, que vem surgindo lá de fora, em alguns debates com pessoas de qualidade, que a gente são fontes de informação que elas nem são tão grandes lá nos Estados Unidos, tão influentes lá nos Estados Unidos, mas têm uma certa influência por serem pessoas de uma área técnica, de uma área de biologia evolutiva, e que eu acho interessante, a gente acha interessante trazer para os ouvintes também ter uma noção da complexidade da situação, né? E também eu acho que essa coisa das informações em geral e como chegam aqui no Brasil, né? Tem muito a ver com o tempo que demora para traduzir e quem que está falando aquilo. Então, acho que teve um período também que eu fiquei meio chocado com algumas coisas que eu fui vendo, tanto aqui no Brasil quanto na gringa, assim, né? De pessoas que se posicionando sobre a situação atual, que me despertaram um certo incômodo, assim, em termos de que são pessoas que eu achava pessoas inteligentes, mas que, enfim, começaram a falar coisas um tanto absurdas, né? E a gente vai trazendo isso também para cá, porque eu acho que é inevitável que essas coisas sejam traduzidas alguma hora, que ou se já não foram já, ou chegarem legendadas aqui no Brasil. E eu acho que é legal a gente ver o quanto as noções das pessoas sobre o que está acontecendo, elas não são tão claras e objetivas, né? Então, acho que a gente vai explorar isso também hoje. Acho que esse foi o grande start, né, Caião, para a gente debruçar essas 2 semanas e estudar a fundo esse tema, porque é incômodo, né? Sei lá, parece que desmorona um muro, assim, porque você começa a ter referências de pessoas, né, influentes, que você acha que, sei lá, que tem o mínimo de noção, mas que de repente falam uma informação, sei lá, como a gente vai comentar daqui a pouco, mas desvalorizando um pouquinho da importância, né, de isolamento, e que o coronavírus não é tudo isso. Daí você começa, talvez até, assim, peraí, será que eu tô maluco, né? Será que É, tudo isso aqui que tá aqui fora é mentira, né? Daí desde não é possível. Daí eu com o Caio resolvemos, falei assim, não, vamos tentar explorar a fundo mesmo, ver o que que a galera lá fora tá falando. Claro que algumas referências daqui, principalmente o Atila, né? Que é um cara aí que está trazendo bastante informação nova, boa. Mas a gente ficou com essa angústia e tentamos traduzir isso para vocês eu nesse acho que eu episódio. acho que é uma constante assim, de 2 em 2 dias eu acho que eu estou ficando louco, né? Porque chega uma informação que questiona absolutamente tudo que eu tinha estudado, que eu sabia, e eu falo, cara, mas será que eu estou completamente errado? É uma constante, só que isso cansa um bocado, né? Então isso foi muito
árduo, assim, foi um trabalho muito difícil de filtrar as informações, de explorar as informações na internet, não é algo fácil, né? Então, eu acho que foi isso que fez a gente retomar esse assunto e querer falar disso agora, né? Então, é uma coisa interessante também que em 2010, quando eu estive nos Estados Unidos, eu estava, na época, estava em militância política e tudo mais, aí eu estava falando com o pessoal de lá sobre os debates que estavam tendo aqui, né, na área do universo anarquista e tudo mais, da época. E aí foi engraçado que quando eu contei os debates que estavam acontecendo aqui, eles deram risada e falaram, nossa, isso aí aconteceu aqui nos Estados Unidos há uns 8, 9 anos atrás, cara. E eu achei muito engraçado, assim, essa constante de coisas traduzidas e influenciando aqui. Então tem esse match com os Estados Unidos, assim, eu acho que não é nenhuma cópia, eu acho que tem essa coisa do tamanho do território, quais são as fontes de informações da mídia aqui e de grupos também daqui, acaba sempre trazendo muita coisa de fora. Tem Só uma que nem identidade sempre... cultural também, né? É. Tem uma certa identidade cultural com eles. Sim, eu acredito que tenha, né? Então, mas e nem sempre as coisas boas chegam aqui. Acho que chega muito mais porcaria do que coisa boa. As coisas boas acabam ficando no caminho, né? E naquela Então, época a internet já estava bombando, Caião. já Mesmo estava assim, já tava rolando. Mesmo assim, tem um atraso. Até hoje eu vejo esse atraso de uns 4 uhum, anos, 3 anos para muita coisa. E tem coisas que não chegam. Eu acho que tem coisas de boa qualidade mesmo que eu não vejo chegar. Chega só uhum. uma faísquinha, tanto que a gente usa aqui muito no podcast, algumas pessoas da psicologia evolutiva, da psicologia em geral, que já são figuras proeminentes lá, e que aqui chega só uma fagulhinha e ainda muito, muito fraca, né? Não influencia tanto quanto lá. E as coisas porcaria acho que chegam mais rápido, e principalmente fake news, e que a gente vai explorar também algumas coisas. Fake news não é nem um termo que eu gosto muito, mas informações de má qualidade eu acho que chegam aqui muito mais rápido, né? Então, eu acho que a gente vai pegar por aí. E esse cenário dos Estados Unidos, né, que está sendo um extremo, né, como um reflexo aqui para a gente, porque é muito semelhante o que está acontecendo, né, da crise política lá e para a crise política daqui. A gente vê um presidente também usando muito rede social lá, usando bastante informações falsas, como o nosso também. Então, a gente vai explorar também pessoas que usaram o exemplo dos Estados Unidos, mas isso reflete totalmente para a gente, né? Sim, exatamente. Eu acho que é muito parecido o cenário, assim, de fluxo de informação também é um tanto parecido, né? Apesar de que lá, eu acho que aqui tem poucas figuras proeminentes, né? Eu acho que o Átila é uma delas, o Pirula é outra, mas lá acho que tem muito mais figuras desse tipo para trazer mais informação de qualidade do que Uhum. aqui, né? Então aqui a gente fica muito mais refém, eu acho, da mídia. Então eu acho que a gente pode falar inicialmente sobre quem foram essas figuras de referência que deram um chacoalho na gente quando a gente ouviu lá de fora falar sobre o vírus e sobre a situação atual, né? Então, eu acho que eu e o Bruno, a gente sempre troca figurinhas quando vai assistindo algumas coisas, né, em podcast e tudo mais de fora. Eu acho que a figura central, para mim, que fez eu falar, cara, será que eu tô ficando maluco? Eu acho que foi o Elon Musk, né? O Elon Musk é um empresário, mas também um gênio da área de tecnologia e, enfim, ele tem a Tesla, né, a produção de automóveis elétricos, tem a SpaceX também, que faz foguetes, então é um cara que é tido como um gênio dessa área. E aí num podcast, não só no podcast, mas no Twitter, ele foi um dos caras que questionou, ridicularizou também a questão do isolamento social, né? Uhum. E aí eu falei, cara, um cara dessa magnitude, né, em termos de inteligência, será que, né, será que eu tô certo, cara? E o Não, e o cara, cara falou isso num podcast que é o maior podcast do mundo, né? Que é o podcast do Joe Rogan. exato. E eu pensei que o Joe Rogan ia ter uma, um contraponto, né? Já que ele recebeu outras pessoas ali falando do tema. Mas eu Uhum. não senti isso nele. Parecia que ele estava meio que até
caindo na onda do Elon Musk, né? Sim. E é doido, né? Porque aí a gente começa a entrar na questão do viés, né? Então, assim, tá, o Elon Musk é um gênio, mas ele tem uma especialidade, né? Eu acho que aí a gente entra num ponto também de debate sobre especialista, a importância do especialista e a importância do generalista. Eu acho que em determinadas situações você tem que ter referência do especialista, como nessa. Né? Você Sim. tem que ouvir alguém da área da biologia, de infectologia, de várias áreas envolvidas com o problema. E esses caras são bons em mapear problemas específicos. Eu não acho que eles sejam tão bons na solução disso. Acho que a solução ela é sempre multidisciplinar, ela sempre passa pelo generalismo, né? Então, eu acho que o grande problema aí é quando a gente ignora os especialistas para algo dessa magnitude, que é muito específico. E quanto tempo demorou para eu entender, né, o que está acontecendo? Eu tive que, porque eu não tenho essa bagagem tão fresca de formação, né, em biologia e tudo mais. Então, eu tenho que ler uma cacetada de coisa, ver um monte de referência para aí tentar entender. Então, acho que isso bate muito como o limite das pessoas também, quando elas querem dar opinião sobre algumas coisas, né? Eu acho que, para mim, o Elon Musk, ele tem vários vieses, né? Um deles é que ele tem uma empresa, outra é que ele tem a parte de produção de carro dele está na China, né? E ele tem um esquema fechado com o governo chinês, também de produção, e que o sonho dele é ir para Marte, né? Então ele usa todo esse viés também para ignorar fatores, né? Então ele fala, por exemplo, a taxa de mortalidade é baixa, né, do vírus. Tá, mas isso a gente sabe que é baixa, mas não é essa a questão. A questão é que é um vírus que é desconhecido, a taxa de propagação dele é imensa, é rápida, muito rápida, e você gera um problema na questão da saúde pública, né? Então, tem tudo isso em torno do vírus, e que é simplesmente ignorado por ele, né? Essa questão do viés dele, né, Caio, eu vejo como uma bolha, né? É como se ele busca as informações, claro, para corroborar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os vieses, mas ele busca informações talvez para corroborar a visão dele. E como você falou, você está num programa, né, no maior podcast do mundo, em que você vai falar sobre um tema que você não sabe. Você tem que, no mínimo, saber o que os principais especialistas da área estão falando, né? Porque você não vai usar de uma informação do seu breve conhecimento do tema para poder expor uma opinião assim, né? Ainda mais uma referência na área. Então, esse eu acho o grande problema que fez com que a gente tentasse digerir isso, porque uma pessoa dessa falar isso, não é possível que ele não estudou o mínimo, né? Dos principais epidemiologistas do mundo que estão falando sobre o que é o coronavírus. Daí você questiona, você fala assim, peraí, né? É diferente de uma guerra, a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, mas é diferente de você ver ou não ver o problema, né? Porque aqui pra gente está tudo normal, mas se você não tem o mínimo de acesso a informações do que está acontecendo nos hospitais ou do que está acontecendo na saúde pública, você acha que realmente está tudo normal, né? Mas acho que é exatamente isso, você resumiu muito bem. E aí começou a cair numa questão conspiracionista também, né, lá na gringa, que foi muito essa coisa de que o Estado tem esse desejo de controlar o que a população pensa e o que a população faz, né? Então, toda a questão da quarentena e do isolamento social começou a ganhar essa narrativa de alguns grupos e pessoas, e um grupo mesclado, assim, que não era tão claro isso. O Elon Musk, por exemplo, é um cara que me surpreendeu quando falou esse tipo de coisa, que parece que as pessoas têm um prazer em ver o caos, em espalhar o medo, e a gente, inclusive, vai falar mais sobre o que se sabe do vírus também, porque é para ter medo, né? Não é uma coisa tão simples quanto se pensava de início. Inclusive, né, o Drauzio caiu nessa, né, de início, sem querer. Né? Inclusive foi Sim, usado contra ele depois, que ele falou, não é nada, a taxa de mortalidade é baixa, não tem nada que se preocupar. E no final das contas a coisa foi mudando de figura, que foi chegando mais informação e por aí vai. Mas o do Elon Musk, ele
começou também a retweetar vídeos de pessoas que estavam de questionamentos bem rasos sobre a questão, usando estatísticas de formas distorcidas, ou usando exemplos em pequena escala para expandir para o país como um todo, para o estado como um todo. Então porque a questão quanto ao vírus, eu acho que a dificuldade é que você tem que ver vários fatores, né? Várias questões ao mesmo tempo. E aí a gente precisa cair em alguns especialistas, em algumas áreas, por exemplo. Então, para mim, uma coisa que eu fui buscar? Fui buscar a galera da biologia evolutiva, que eu conheço da gringa, né? E que tem um podcast, né? Então, tem o Brett Weinstein, tem a Heather, que é a esposa dele, que também é bióloga, que a gente vai falar mais para frente deles. Então, a gente precisa achar esses caras como o chão. Então, eu acho que mostra essa crise de referências, né? Porque a gente tem várias referências de várias áreas, mas a gente tem que saber selecionar quem que a gente vai ouvir, né? E depois voltar para reanalisar a fala de algumas pessoas, né? Eu acho que o problema também, Caio, é que essas pessoas, por exemplo, no cenário lá fora, por isso que a gente busca muita informação de lá, porque são pessoas que estão na academia, que produzem ciência e que estão ao mesmo tempo em comunicação com o público. Tem canal no podcast, tem canal no YouTube. Aqui a gente tem o quê? Pessoas basicamente menos desvinculadas à academia e produzindo bastante conteúdo para a internet. Uhum. E o oposto, né? E o cara que produz muito para academias, mas você não tem esse contato direto com o público, né? Então, Exato. aqui a gente tem essa falha, porque, claro, você pode confiar nessa galera do YouTube, que, como a gente falou, dessas referências que tem no Brasil, mas é diferente do cara que está ali, chefe de uma cadeira importante, de universidades importantes, e ao mesmo tempo ele está falando para o público, né? Então você tem Steven Pinker, você tem o Brett Weinstein, Você tem o então a galera que... Taleb, você tem vários caras que É, são do meio de pesquisas e escrevem livros e o escambau, e ao mesmo tempo tem podcast, mas ao mesmo tempo tem canal no YouTube, ou estão sempre dando entrevista. Aqui no Brasil é um pouco menor o número de pessoas que são influentes nessa área, né? Então a gente usa muito essa galera como referência também para pegar várias perspectivas, vários pontos de vista, né? sim. E aí eu acho que cai numa questão que traz para a polarização, essa facilidade de polarizar, eu acho que é exatamente o que você falou, Bruno, da questão de a pandemia ser diferente de uma guerra, né, Sim. cara? Pois é, eu fiquei pensando muito nisso, porque eu acho que tudo fica em torno do, primeiro, do negacionismo, né? Então, todo mundo teve seu tempo para poder negar que isso aí não era um perigo, né? Eu tive o meu, provavelmente o Caio teve o dele, Sim. né? Quando começou a surgir lá na China, eu falei, isso aí vai ficar por lá. E quando teve alguns casos aqui, isso aí todo mundo vai ter que pegar mesmo, né? E eu estava pegando informações que estavam vindo mesmo, sem muito aprofundamento. Mas depois que eu comecei a ver a fundo e ler e ver alguns vídeos, daí começou a cair a ficha, eu sentei com a minha esposa, com a Val, e conversamos sobre o que seria essa mudança, mudamos estratégias de trabalho e tudo mais para encarar esse cenário. E eu vi muito essa visão da dificuldade de ver isso como um real perigo, porque acho que não passa pelos principais canais de sobrevivência que a gente enxerga o perigo, né? Enxerga no sentido de percepção, né? Eu acho que o primeiro é visual. O ser humano ele é um animal muito visual. A gente busca através do olhar as referências, né? Então, primeiro, é um negócio que a gente não está enxergando. A gente não consegue cheirar ele, a gente não consegue ouvir ele, né? Mesmo que esteja algum caos, provavelmente o caos está lá dentro do hospital e a gente não está conseguindo nem perceber isso. Então, acho que quando não passa por esses canais de percepção, fica mais difícil a gente aceitar o problema. E, e é interessante, porque quanto mais você se especializa no assunto, você mais entende do assunto, maior a chance de você aumentar a sua aceitação do problema. E eu estava também estudando nessas semanas, eu caí com uma neuropsicóloga e ela disse que os primeiros a aceitarem são os especialistas da área, né, biólogos e epidemiologistas. Uhum. E os líderes políticos que primeiro aceitaram foram os que tiveram um contato, se não me engano foi na Coreia do Sul ou em Hong Kong, eu não me lembro. Mas eram políticos que tinham como primeiro-ministro, alguma coisa do tipo,
pessoas próximas da área da epidemiologia. Então, são pessoas que realmente entendiam do problema e poderiam passar essa informação ali para os líderes. Agora, quanto mais distante você fica do conhecimento real do problema, maior a chance de você realmente negar. E como tem até hoje, né, políticos negando a severidade desse problema. É doido porque exige uma construção meio que abstrata do inimigo, né? Do problema, vamos dizer assim. Diferente de uma guerra que você tem alguém, você tem uma bandeira, você tem figura, você tem várias formas de identificar o problema. Dessa vez é algo invisível, juntamente com a internet, com um fluxo de informação imenso, né? Imenso. Então, eu acho que o caos é maior ainda quando você tem essa crise política associada também, né? Então, sim. a parte de o que é um especialista também? Ele é um cara que é praticamente um líder, né? Um cara que é uma referência que vai te ajudar a sintetizar o que está acontecendo e te passar confiança. Quando tem esse processo político de ambíguo quanto ao que está acontecendo, ou às vezes de negação do que está acontecendo, você fragmenta esse processo, né? Então, eu acho que fica muito mais complicado a gente entender o que está acontecendo. Eu mesmo, toda semana eu tenho que tentar construir na minha cabeça o que está acontecendo, né? Porque eu estou em casa, saio pouquíssimo, sei lá, uma vez na semana eu olho lá, e eu tenho que achar alguma forma, falar com pessoas da área da saúde para saber o que está acontecendo, ver noticiário, apesar de sempre ter viés de alguma coisa, porém, né, a gente tem que usar algumas referências para construir esse cenário. Quando é uma guerra real, você vê na esquina, você ouve barulho, que nem você falou, né? Tem esses processos todos acontecendo. E E uma a coisa gente é sedento por líder, né, Caio? sim, Em crises, né? sim, principalmente em crise. Com certeza, a gente precisa de uma referência para saber o que a gente vai fazer. Né? Por isso é que a gente está buscando essas referências, a gente, no caso, na área, mas às vezes a referência é um cara como o Elon Musk, né? Sim, Cara, exato. muita gente olha ele como uma referência. E E é pronto. o perigo Vai também, né? Dele estar falando esse Exato. monte de besteira e ele ser um cara super influente no meio. Porque ele é tido como um cara super inteligente, mas que no final se mostrou um cara extremamente enviesado e sem noção de estatística, por exemplo. Uhum. Né? De populacional, da diferença do impacto da população e essa, essa relação entre liberdade individual e a saúde de uma população como um todo, né? Então, é muito louco isso. E aí também eu vi uma espécie de coragem burra também de alguns caras, sabe? De algumas pessoas, assim, porque é um vírus. Eu vi algumas pessoas falando assim, não, até quando a gente vai ter medo disso? A gente precisa, uma hora vai ter que sair e encarar a realidade, sabe? Tem que ter coragem, não pode ficar em casa trancafiado. Mas fala, cara, eu acho que não é uma coragem muito inteligente, né? É a mesma coisa de falar assim, ó, tem um inimigo lá fora. E você não sabe nada sobre esse inimigo, nada sobre o que está acontecendo lá fora, você monta uma armadura, chega lá, é no oceano que você tem que lutar, entendeu? Então, tipo, não é muito inteligente. Então, algumas pessoas falam disso, não, tipo, até quando vai ficar com medo de sair de casa? Eu falo, não é questão de ter medo de sair de casa, como se fosse uma guerra, vai ter alguém fisicamente. É que a gente desconhece, eu acho que a gente vai explorar isso aqui hoje também, o quanto a gente desconhece o que é essa doença. Né? E o quantos órgãos ela ataca. Quais são os inúmeros sintomas? Quais são os outros problemas que ela está trazendo para a população? Eu penso a verdadeira coragem, né, Caio? É o cara que está se aprofundando nisso e tentando resolucionar o problema da maneira certa, né, da maneira possível, porque o fato de você não se aprofundar no tema é um grande sinal que você não consegue digerir esse processo, né? Você não consegue digerir essa nova realidade. Talvez essa coragem mesmo que eles falam, talvez seja uma coragem burra, como você disse, porque você vai ter que tomar atitudes de acordo com o que é possível nesse cenário, né? O que você pode fazer agora trabalhando de casa? O que você pode mudar na sua rotina para tentar trazer mais alunos, tentar trazer mais clientes? Né? Você É, não vai ficar esperando o sim, cenário mudar. sim. E aí eu acho que a coragem também é disso, de ver projetos para ajudar a população, né, mais carente.
pensar em soluções e não a negação e achar que você vai para a rua de peito aberto e enfrentar o vírus e tipo, não funciona assim, né? E eu acho que tem essas referências como se fosse uma guerra com um inimigo físico, né? E não é. Então, eu vi figuras proeminentes falar disso, assim, falarem disso. Até quando? Uma hora a gente vai ter que sair. Mas não é o que você está esperando, não é o que você está pensando que é, né? Se a gente não estuda e não sabe exatamente o que acontece, Exato. você não sabe que coragem você está construindo, né? Então, se você... E hoje, qualquer estratégia de guerra, você tem que entender um pouco o inimigo, né? Se você não entende nada do inimigo e sai de peito aberto na rua, você não está sendo muito inteligente, né? Então, Pois eu é. acho que tem essa... E essas questões o número a quantidade de vídeos, de informação, pessoas, às vezes me assusta o quanto as pessoas têm coragem de falar, né, gravar um vídeo no YouTube e falar um monte de coisa sem nenhum embasamento, né, cara? E viralizar, né, e atingir uma população imensa, sendo que é um cara às vezes que sabe nada do que está falando, né? Então, eu acho que a gente teve o exemplo, eu acho que teve exemplo também de fake news, assim, que seja de manipulação de informação mesmo, que aconteceu com esse documentário Plandemic, né? Foi. Que rolou. Inclusive, a gente, mais uma vez, esse episódio tem documento com referências, tá, galera? Então, a gente está deixando alguns documentos lá, a gente vai citando aqui o que vai ter lá. Aqui a gente colocou um site que explora ponto a ponto esse documentário, né, esse pseudo-documentário, com uma doutora que questiona um monte de questões, assim, referente ao vírus, e lá eles vão listando o que está errado, né, o que tem cabimento, o que não tem cabimento. Mas isso veio, assim, de um jeito, né, cara, a propagação desse vídeo por WhatsApp foi imenso, né? Teve também um cara que começou a analisar os óbitos num site que a gente vai também deixar disponível, o registro de óbitos no Brasil, um site de transparência. E aí o cara faz um vídeo, e eu recebi isso de tudo quanto é canto, né? De pessoas que eu considero, assim, que tem um discernimento, mas você vê quanto essa falta de conhecimento sobre estatística, sobre a complexidade de ver números e analisar números, como ela é pouco difundida, ela é pouco conhecida pela população. Então, o cara via só o Brasil como um todo, mostrava que em 2020 teve menos óbitos que 2019, então logo nada estava acontecendo. O cara não selecionou por cidade, o cara não selecionou por estado, o cara não... Enfim, tipo, não eliminou 10, 15 dias antes, porque demora para o registro cair, né? Então você tem que... Então, quando você separa por isso, você vê que tem uma boa diferença de óbitos, né? Porque, enfim, toda a questão estatística é um pouco complicada, mas pelo excesso de óbitos você consegue ver que tem alguma coisa acontecendo, né? E grave na sociedade como um todo. Assim, é, as estatísticas no Brasil, claro que a gente deve confiar, entretanto, a gente está com um cenário de quantidade de testes muito baixas, né? Uhum. Então, a gente não está com uma visão muito real do que está acontecendo por quantidade de testes mesmo. Então, a gente tem que se basear por números de óbitos, números de enterros, né, números de infecções respiratórias, né, que não é um diagnóstico de Covid, mas você pode comparar com os anos passados, esse ano é bem maior na maioria dos estados. Então, assim, informações de dados, a gente está moralizando os dados, esse é o problema, né? Então, a gente está dando um viés do nosso, às vezes, desesperador, né? Então, sei lá, eu vi muitas pessoas próximas também, como você disse, viralizando esses vídeos, mas com uma tentativa de tentar voltar para o trabalho dela, né? Porque ela está com medo de fechar a clínica dela. Então, é uma forma de viés, né, da pessoa e essas informações que chegam fáceis, né, de fácil acesso, fácil interpretação, né, de uma lógica muito básica, muito simples e que para as pessoas que não têm um letramento suficiente, né, que seja de estatística, que seja de infecção, fica muito fácil agarrar essa informação e viralizar, né, e espalhar isso. E aí a gente cai, né, cara? Eu acho que é um debate que é pouco feito aqui no Brasil e que é muito recorrente lá fora, que é, por exemplo, esse documentário Plandemic, né?
que, pô, por mais que eu tenha achado absurdo, eu não sei se o melhor a fazer é excluir ele de todas as plataformas, né? Então, tem um questionamento que é, será que o melhor a se fazer é eliminar esses vídeos do YouTube? Né? Porque hoje você já não acha mais ele. Mas não é porque ele não está lá que ele não está circulando. Então, aí tem outro questionamento, fala. Não, é como se você endeusasse a informação, né? Putz, ela foi banida, né? Onde será Exato. que a gente consegue ela? Né? E aí Então, e aí tem outros pode falar. critérios, né? Terraplanista, por exemplo, por que não exclui então os vídeos deles, né? Se Sim, também, então você começa a cair em critérios um pouco complicados de censura, de derrubar esse tipo de vídeo, que é difícil dizer o quão positivo isso é, né? E tem algumas pessoas, né, principalmente nos Estados Unidos, e pessoas da área de biologia questionando isso, assim, às vezes é melhor deixar lá, porque fortalece a narrativa de que o governo, de que as pessoas estão querendo silenciar, essa narrativa mais conspiracionista, aumenta. ela acaba aumentando com esse tipo de ação. E Sim. isso, hoje em dia, a gente sabe o quanto de informação roda por grupos fechados, né? Inclusive, são as maiores redes mais influentes, inclusive na minha percepção, ela não se dá tanto por YouTube, ela se dá muito mais por WhatsApp, por de grupo em grupo, indivíduo para indivíduo, né? E o Fechado, e grupo já não está uma rede fechado, aberta. né? Exato. É difícil, às vezes, você articular alguma coisa contra uma informação num grupo que está falando para convertidos já, né? Agora, numa rede aberta como YouTube, Facebook, tem a possibilidade de outras pessoas argumentarem contra, né? E tentar desvalorizar o vídeo, por exemplo. Aí criar uma disputa, né? Então, que essa Sim, coisa de tipo, acontece muito no YouTube, né? Um responde pro outro, um não responde pro outro. Você acaba tendo dois nichos que um acredita no outro, mas porém está em aberto o debate. Então, às vezes eu falo, você viu tal coisa que é absurda? E às vezes a pessoa não viu, não acha, e eu acharia importante ela ver, para eu mostrar o que está errado. Até para servir como uma questão pedagógica, né? Então, não é uma coisa muito clara, tão objetiva. Obviamente que quando você tem grupos políticos que pagam para fazer isso e usam disso de forma como negócio, a gente pode ter outra perspectiva disso. Porém, eu acho difícil para mim, por exemplo, falar, o cara que fez o vídeo de estatística lá, né, analisando as estatísticas, é tudo errado. Tá, eu sou a favor de derrubar o cara e sumir com o vídeo dele. Será que isso não fortalece a narrativa do cara? E aí, às vezes, você fala assim, tá, o cara tá 100% errado, o cara tá sim. 50% errado e outros 50% ele traz pontos que poderiam ser interessantes. Como é que você mede, Quem né? determina isso, né? Quem determina isso? Então, é o YouTube? É o Twitter? Que são redes privadas, né? Por mais que seja aberto ao público, são empresas privadas. Quem estabelece esses critérios? Até onde vão esses critérios? Porque, e outra, né? Quem estabelece a OMS, por exemplo? Todo mundo fala, OMS, OMS. A OMS já não pisou na bola? Pois é. No Então, começo ela não caracterizava como uma pandemia, né? não, ela pisou na bola, né? Sim. Então, e aí? Né? A gente vai usar uma narrativa única? Será que isso é saudável? Será que é tipo, realmente a gente bateu o martelo em um monte de coisa só porque o OMS trouxe? Então, é interessante a questão de você ter questionamentos para você poder debulhar alguns assuntos, poder explorar alguns assuntos. Porque também fica muito fácil também você apontar tudo como fake news, tudo como desinformação, tudo que nem sempre é. Né? Uhum. Então, é muito. Não é tão simples assim. Ainda mais de algo tão novo, né, Caio? Que Exato. ninguém sabe, que ninguém entendeu ainda. Então, por isso que essa liberdade de informação é importante nesse momento. E só voltando para essa narrativa de conspiracionista, né? O quanto realmente fortalece uma visão de uma pessoa que foi banida de algo, né? Como se ela tivesse, principalmente para quem já é enviesado em relação ao sistema que a gente vive e tudo mais. Quando a gente tem essa figura que foi expulsa e que foi presa
por uma informação e depois essa informação, sei lá, vai ser vista como algo que tinha alguma relevância, aumenta muito os fãs dessa pessoa, né? A idolatria por uma narrativa pessoal, assim. Então, isso é muito complicado. Atrai muito essas pessoas que têm essa noção de que existe uma conspiração mundial e que nosso sistema desfavorece a maioria das pessoas. Então, é complicado. Realmente, acho que deixa aberto, deixa livre para esse momento, deixa o pau comer na internet e a gente vai tirando as conclusões, né? Porque se for deixar para uma entidade única determinar o que é certo e o que é errado e o que deve passar ou não, é complicado. Não tem resposta fácil para esse cenário, né? Mas também você dizer que é só censurar, só derrubar, mas quem estabelece os critérios não está claro, né? Qual é o viés de quem está estabelecendo os critérios? Então isso rolou muito já no YouTube por questões políticas, né? O que é, qual é o viés de cada instituição, de cada corporação, né? Então você teve vários problemas no YouTube com isso já, né? Inclusive difamação de pessoas que não batiam com a realidade. Mas a grande mídia mesmo comprou uma narrativa, fez a caveira da pessoa e todo mundo comprou, né? Então, não é tão preto no branco assim, né? A coisa é muito mais complexa. Inclusive, esse questionamento é trazido por várias pessoas e por um casal de biólogos, né? Que eu ouvi horas e horas, a gente ouviu horas e horas de podcast deles, inclusive tem o link está no link de referências, vocês vão achar lá também algumas referências de podcast para vocês darem uma olhada, e o deles, né, que é o Dark Horse, que é o podcast deles, né, desse casal, do Brett e da Heather, e assim, né, eles foram que trouxeram algumas coisas do tipo assim, quando eles viram os artigos desbancando o documentário Plandemic lá, né, que está cheio de informação de péssima qualidade, mas eles falaram assim, mas eles sempre ponderam, mas tem 20% de coisa que ela levantou que é razoável questionar. E aí eles falaram que os artigos foram escritos, por exemplo, já jogavam como certo a origem do vírus, que não foi em laboratório. E aí o Brett ele é PhD, né, e ele é uma formação em biólogo, mas ele trabalha com sistemáticas de filogenia e estudos de morcego, né? Então ele tem uma noção bem clara de coronavírus. E a Heather, ela é antropóloga com PhD em biologia evolutiva. São dois cabeçudos assim da área acadêmica, principalmente na parte de ensino, né? Uma galera bem tranquila assim, né? Nem manja do que tá falando. E aí eles trouxeram à tona a questão de que não é tão claro assim a origem do vírus, né? Que tem várias coisas que precisam ser respondidas, e para o Brett, para ele, isso já é descartado logo a priori. Acontece que, para ele, dentro das análises dele, ele traz, inclusive tem uns artigos, tem um wiki muito bom e tem referências muito boas de questionamentos, e não bater no martelo de que veio de um laboratório, mas trazendo um monte de questionamentos que pode ter vindo no laboratório, que pode ter vazado do laboratório. Ele acha improvável que esse vírus tenha sido vazado do laboratório de forma proposital. Mas para ele acha que a maior probabilidade de ter saído do laboratório, ter vazado do laboratório em Wuhan. Ele lista inúmeros motivos, os links estão na descrição, e aí ele questiona, ele fala, olha, então, se você coloca algo do tipo, já é visto, como a narrativa já é de que não é de um laboratório, quem analisou isso, né? Então ele faz vários, acho que são mais de 3 horas de podcast trazendo, né, somando os podcasts trazendo essas perspectivas, né? Então ele traz várias questões. Ele traz a questão de que não é uma síndrome respiratória, efetivamente, que acontece com o Covid-19, né? Na verdade, ele tem vários efeitos no corpo, e um deles atinge a questão respiratória, mas não é só isso, né? Ele fala também que a forma hoje, ele vai mostrando isso, né, as referências mostram que você consegue, em laboratório, fazer uma quimera, né? Ou seja, sem deixar rastro de ter tido manipulação do vírus
por humanos, né? Então tem várias formas de você trazer funções para um vírus e depois infectar um organismo em laboratório, né? E criar um vírus que não existe, que não existiria naturalmente na natureza, não teria na natureza, né? E aí ele questiona, inclusive, dessa coincidência de ter pouquíssimos laboratórios que estudam, os principais laboratórios que estudam coronavírus, estarem na China, que é em Wuhan, exatamente em Wuhan, e outro nos Estados Unidos, né? E ter surgido exatamente de lá. Então ele vai cercando isso de um jeito que vai ficando cada vez mais claro que não está tão claro isso. E a importância de entender o que implica saber se foi se veio de um laboratório ou não, né? Então, para ele também essa transição do vírus do morcego para o pangolim e para ter a característica que ele tem hoje é algo extremamente raro de acontecer, difícil de acontecer, ele descreve, né? Então, tem várias incertezas, ele traz várias perspectivas que mostram o quanto que a gente não sabe sobre esse vírus. E que, sim, tem vários fatos que ele levanta também, o fato do vírus ser extremamente adaptado para se propagar em ambientes fechados, né, e não em ambientes abertos. Ele vai trazendo inúmeros questionamentos, e os artigos, né, os artigos não, né, mas o wiki que ele traz, que são pessoas que trazem várias perspectivas do estudo do coronavírus, o quão comum é você manipular o vírus, o coronavírus em laboratório, de testar ele, é algo extremamente comum, então não tem nada em comum disso, né? Então, É, ele traz... Fala. não, é muito doido isso, né? Porque como é um mundo desconhecido, quando a gente gravou primeiro episódio falando um pouquinho do coronavírus, a gente levantou essa bola que realmente seria improvável ter vindo de um laboratório, porque tinha acabado de sair um artigo publicado na Nature falando que ele tinha sido em ambiente natural. Mas esses questionamentos, por quê? Porque realmente é algo desconhecido e as pessoas estão se aprofundando nisso. Então, olha como já mudou o nosso discurso em cima de um assunto, né? Então, por isso que é importante essa liberdade de expressão mesmo, para poder explorar esses temas, né? Não, peraí, por que a gente não pode ver, entender e estudar se foi realmente ou não em laboratório? E a gente discute muito isso, essa questão da cultura chinesa, né, Caio? Que é muito Uhum. importante as pessoas entenderem como que funciona um mecanismo comunista da China para poder realmente questionar. Não que algo foi algo premeditado deles, né? Uhum. Mas que não seria improvável por conta realmente dessa falta desse excesso de controle de informação que eles têm lá, e de manipulação pessoal, que isso pode ter se espalhado sim de um laboratório, por que não? Enfim, ele traz inúmeras questões e que também traz uma perspectiva, a questão central que traz é o quanto a gente desconhece com o que a gente está lidando, né? Inclusive o efeito no corpo humano. Então ele traz, por exemplo, ele traz essa perspectiva de longevidade do corpo humano, do indivíduo, tem a ver com danos também, né? Então a quantidade de danos que o seu organismo vai sofrendo ao longo do tempo também afeta a sua longevidade. A gente não sabe a quantidade de dano que esse vírus traz para o corpo humano, né? Para médio e longo prazo. Então tem muita coisa que pode estar sendo afetada que a gente desconhece. E aqui não estamos falando aqui para alarmar, estamos falando de possibilidades, né, que a gente tem que levar em consideração e que a gente não conhece esse vírus, né? Então, antes de ter coragem e tudo mais, e até entender o porquê que é importante ganhar tempo para estudar esse vírus, antes que ele se prolifere demais, é uma das coisas que eles falam bastante também, né, o Brett e a Heather, é que o vírus ele está o tempo todo tentando se adaptar, tentando ser mais eficiente, né? Não tentando, mas ele vai se adaptando ao ponto de ganhar mais eficiência em propagação. E quanto mais a gente dá espaço para ele, ou seja, mais pessoas têm esse vírus, mais espaço ele tem para mutação e teste, né? E sobrevivência nesse ambiente. E mais ele se adapta e melhor ele se propaga. Inclusive tem um site bem legal que a gente vai deixar também na lista de links, que é o nextstrain.org, que ele mapeia várias linhagens de vírus, e então ele tem as principais, não linhagens assim de coronavírus, do Covid-19 pelo mundo, ou seja,
quando eles analisam características de um vírus de um país para o outro, o quão diferente um do outro para se considerar, para dizer que é uma outra linhagem do vírus que está acontecendo. Mas é bem legal que no site ele mostra isso visualmente, assim, como já tem várias diferenças desse Covid, desse coronavírus, de acordo com o país, né? Então, ele está se adaptando o tempo todo. Então, são coisas que a gente precisa avaliar com calma, né? As coisas, enfim, é uma possibilidade, não bate o martelo de que ele veio do laboratório. Porém, você deixar de questionar isso, sendo que não existe evidência ainda de que ele tenha vindo de outro local, né? E o gabarito de um cara como desse falar disso, e o tanto de material que ele fornece para analisar isso, precisa ser levado em consideração. E aí, é fake news? Né? Quando alguém fala alguma coisa desse tipo. Por que a gente fala disso? A gente está falando que automaticamente tem que culpar a China? Não, simplesmente tem que entender o vírus, né? Sim. Essa questão do enviés, né, Caio? Tá enviesado o que você quer procurar, o que você quer entender, né? Então, essa questão de jogar já uma responsabilidade na China não pega bem no momento, né? Então, acho que é melhor a gente não pesquisar isso, tudo que falar disso é fake news, é complicado. E realmente esse site que você passou é muito interessante, acho que o pessoal podia entrar, porque ele mostra essa diferença que o vírus vai tendo ao longo do tempo e ao longo das regiões, né, que ele vai se espalhando. Vale muito a pena vocês poderem observar, e também todo o conteúdo que o Caio, principalmente o Caio, eu vi alguns, mas o Caio deu uma boa estudada nos episódios do Brett, então vale a pena vocês conferirem lá também. Tem 2 documentos bem extensos sobre essa hipótese de ter vindo de laboratório. Eu acho que alguém da área de biologia, acho que vai aproveitar mais, porque tem umas questões bem técnicas envolvidas, né, que mostra o processo que é feito em laboratório de recombinação entre 2 coronavírus, né? Enfim, e eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso para entender a complexidade da questão que a gente tá enfrentando, né? Então não adianta ter coragem para enfrentar um inimigo se a gente nem sabe que inimigo é esse, né? A gente tem que ser mais inteligente do que isso. Então, eu acho que a gente está... Eu mesmo, antes de ver isso aqui, eu estava trabalhando com uma hipótese de que o vírus não era tudo isso ainda, né? Por mais que tenha... O índice de propagação dele é alto, né? E ele traz uma mortalidade significativa, mas, né, quando você começa a pensar o quanto a gente desconhece dele, a gente pensa 2 vezes antes de se expor a esse dano que é incerto. A gente não sabe realmente que dano que ele pode ocasionar no nosso organismo, e que se ele veio de laboratório, infelizmente a gente não vai saber muito claramente, pelo menos do governo chinês a gente não vai saber, porque eles já vetaram, né, e tem várias evidências que apontam que eles, enfim, eles faziam esse tipo de estudo, esse tipo de recombinação no coronavírus, com coronavírus sempre foi feito em laboratório, não é algo secreto, é o que é feito por um objetivo de estudar e se preparar, porém pode ter essa ocasião de falha no sistema do laboratório e vazar esse vírus, né? Tem essa possibilidade, inclusive eles passam isso nos relatórios lá que estão nos links aí que a gente vai disponibilizar para vocês. Pois é. E agora a gente acaba indo num outro tema, né, que também bem controverso, bem polarizado, né, que é essa questão do remédio da cloroquina. Que, putz, é uma visão, né, interessante, porque quando a gente vê uma autoridade, por exemplo, como o nosso presidente, que tenta refutar sempre que é um tratamento, que é um tratamento, que é um tratamento, primeiro, eu acho que tem uma visão médica, né, de tentar não ser omisso num tratamento, né? Isso é muito difícil, porque até para mim, né, fisioterapeuta, como alguém chega com um tipo de dor, sei lá, às vezes às vezes não faço ideia de qual que é a origem da dor dessa pessoa, né? Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa, então a gente tenta realmente ser o menos omisso possível. Só que às vezes para algo tão novo assim, como essa doença, às vezes ser omisso é o mais importante, né? A gente utilizar de um tratamento mais conservador, mais respaldado, porque falar que a Covid não tem tratamento, isso é uma mentira, né? Porque você acaba tratando as comorbidades que a
que a Covid traz, né? Então, você trabalha as questões da infecção, as complicações da respiratória que a pessoa tem. Então, é uma forma de tratamento. Mas o efeito que a narrativa da cloroquina trouxe foi realmente como uma solução em que hoje já tem bastante evidência que ela não traz nenhum tipo de porcentagem de eficácia. Só que é muito interessante, porque alguns estudos estavam mais interessados em saber o que ela causa de dano, né, do que ela não tem eficácia, do que ela tem eficácia. E isso vai contra o princípio da ciência, né, de uma hipótese de pesquisa. Porque você sempre parte de uma hipótese, sei lá, você vai fazer uma pesquisa de qualquer coisa, você quer provar que tomar banho gelado faz bem para a saúde. Você já parte de uma hipótese que ela não faz nada, que ela não traz nenhum efeito. Então, essa hipótese nula, né, que a gente chama na ciência. Então, você querer provar que algo não funciona, isso vai contra coisas básicas da epidemiologia e da filosofia da ciência. Então, para a gente entender como que esse cenário de polarização chegou também nessa parte acadêmica, né? Porque hoje as pessoas estão mais interessadas em saber que ela não funciona, o que a cloroquina não traz de benefício do que realmente ela traz. Eu não sei se isso foi muito claro, mas para mim ficou bem evidente assim, quando a gente observa esses estudos. Eu acho que o que mostra o quão difícil é a gente ter um controle de viés, né? Assim, a gente realmente observar nossos viéses, né? Porque é isso, você vai vendo o resultado disso até em estudos científicos, né? Até em artigos científicos. Você começa a ver que o quanto a situação política, a situação do mundo vai afetando, né? Como são feitos os estudos. E óbvio, né? Se a gente já tem um viés, a gente vai abraçar o artigo que vier que confirme o nosso viés, né? Então é muito difícil a gente lutar contra isso. Então, eu acho que é importante depois a gente vai dar uma olhada nos viéses cognitivos que a gente costuma ter, né? Mas o quanto isso permeia tudo, né? Enfim, a gente torce. Quem nunca torceu, né, para o estudo sair, porque que a cloroquina não funciona efetivamente, só para você poder negar ou falar que o cara está fazendo besteira, está falando merda, né? Então, Sim. isso é muito comum e a gente tem que estar sempre de olho para isso. E aí é importante porque assim a ciência ela reconhece o viés humano. Por isso que o método científico é uma forma de a gente tentar cada vez burlar os nossos vieses, né? Então, um bom estudo clínico para tentar ver efeito, eficácia de qualquer procedimento, ele é um bom estudo quando a gente consegue anular o máximo possível dos nossos vieses, né? Mas só que quando a gente começa uma hipótese de estudo já contra o que é uma hipótese de verdade, já é um viés muito forte, né? Muito forte. E como você falou, isso parte para a questão política, né? Você ter um posicionamento para tentar refutar que ela funciona ou não, às vezes tem por trás realmente uma vontade de querer mostrar que tal indivíduo está falando a verdade ou está falando a mentira. Exato. E é engraçado, né, cara, porque a gente começa a ver que essa parte de tribalismo, né, de polarização, ela se dá de uma forma muito engraçada, assim, né, de pouca nuance, vamos dizer assim. Então, quem é a favor do isolamento social, sem questionar, é a esquerda, né? E Sim. aí, quem é a É favor um de estereótipo, né, Caio? estereótipo, é Passa estereótipo. estereótipo. E, e é muito louco como isso vai se transformando em grupos mesmo, né, dentro da situação toda. E que nem sempre ambos os lados, né, então vamos dizer assim, a cloroquina, quem defendia muito era o pessoal mais à direita, vamos dizer, apoiadores do Bolsonaro, né, e o isolamento social era inquestionável praticamente inquestionável, vamos dizer assim, né, pela esquerda como um todo. Então, efeitos colaterais da cloroquina, quem se focava mais era a esquerda de querer mostrar isso, né? Vamos dizer assim, Para ficar usando refutar o Bolsonaro, né? para refutar o Bolsonaro, para ver, né? Então a gente tem essa é muito atrativo, né? Achar você não ter
essa noção de nuance entre as coisas, né? Então, é muito mais fácil a gente aceitar, a gente ver uma coisa que refuta a outra e que a gente estava esperando e comprar um pacote todo junto. Né? Como eu citei aqui da questão de sair do laboratório ou não, né? Então, a gente vê um site refutando um documentário de fake news e, de repente, ele coloca 3, 4 tópicos que como se fizesse parte de uma narrativa dada, de algo pronto, que é algo que realmente é inquestionável. E, na verdade, não é, mas você comprou o pacote como um todo. Como a gente tende, né, a sempre pegar pacotes, assim. Por isso que é tão fácil a gente cair em polarização política, né, mesmo em situações como essa. E sendo que é a sua ovelha negra, né? Você, dentro daquele grupo, você que não quer vai questionar algo, sendo que todo mundo está falando isso. Então, essa questão do tribalismo é muito forte nesse âmbito, né, de polarização. Ainda mais como a gente comentou nesse momento de caos, de mudanças, né, de mudanças de cenário, a gente vai buscar líderes, né, e vamos todo mundo junto, e vamos refutar e manter o nosso grupo fechadinho com os nossos argumentos. Exato, e eu acho que talvez até um problema central, acho que tem em rede social e até mídia tradicional, é que, e que a gente já analisou em outros episódios, né, sobre polarização, é que, como essa questão de tribalismo, essa questão de grupos, né, de um grupo contra o outro, ele gera clique também, né, cara? E hoje, querendo ou não, a mídia vive disso, vive de o quão atrativo é um site, né? Então, quanto mais você explora isso, mais te dá recurso enquanto jornalismo, né, enquanto uma mídia, mas mais você alimenta um processo de polarização, né? Então, e aí você tem mil vieses dentro disso, de análise de mídia, né? De achar que está todo mundo contra o presidente, mas na verdade ele tem canais que apoiam ele, e aí você trazer outras experiências de outros presidentes, você fala assim, tá, mas quem apoiou, né? Quem defendeu a Dilma durante o impeachment, né? Que mídia Sim. grande que assumiu essa bronca? Nenhuma, né? São todas mídias pequenas. Então, é engraçado como são cenários, são coisas muito parecidas, mas quando é um outro grupo que está na situação, ele não vê o quanto ele agiu de outra forma em outra situação. O negócio de viés é um negócio muito doido. Muito doido. E é complicado, né? Porque esse cenário eu vejo a mídia tradicional como uma grande fonte de informação, né? Uhum. Já que é tanta informação, a gente precisa de um filtro, né? E esse filtro passa por a mídia tradicional, porque se a gente for confiar somente no que chega pra gente no WhatsApp, é difícil. Ou você fazer uma busca bem processada dos dados e tudo mais. Hoje a mídia tradicional, claro que ela tem o seu viés, todas têm o seu viés, mas ela é uma fonte um tanto segura de informação em relação, principalmente o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo nos hospitais, né, que são as pessoas que conseguem entrar lá e trazer informação para cá. Só que muita gente não chega nem perto dessas mídias, né, por conta Uhum. disso mesmo, dessa polarização, e não consegue, às vezes, enxergar no passado. E tem o oposto também, né, tem mídias sociais, mídias tradicionais que estão tirando o jornalismo, por exemplo, para parar de dar informação agora, Uhum. né? Sim. Então, você vê o oposto, né, dos dois lados. Tanto você tem mídia que está realmente trazendo o lado todo negativo da área política e tem mídia que não está nem mostrando nada, né, para falar que não existe nada. Então, é muito É, complicado. é doido. E aí cada lado só vê essa linha, esse viés, né? Tem esse viés, então tudo tá contra, né? Então é complicado. É a mesma coisa eu falar assim, não, ó, possivelmente a origem do vírus pode ter sido de laboratório. Pronto, lá vem o cara falar que é o comunismo chinês e não sei o que, já vem o pacote todo, né? Então por que a gente não pode? Eu acho que cada vez mais exige da gente fazer um mosaico mesmo de informação, né? Porque não vai ter um pacote 100% coerente. E é uma das coisas que é perigosa com essa questão de censura online, é exatamente isso, né? A gente perde a nuance. Então, se não bater uma narrativa única, específica, é, você não pode questionar alguns fragmentos, algumas coisas que fazem sentido serem questionadas. Nem por isso eu estou negando outros pontos, né, de relevância. Sim. Então, nossa, é bem complicado isso, assim, dá uma canseira danada esse processo todo, porque demanda muita energia, né, cara? Muito mais fácil
a gente, a gente simplesmente comprar um pacote ideológico, em termos de energia mental, do que o tempo todo está se questionando, né? Porque, pô, é um E trabalho, cara. esse questionamento é difícil, né, Caio? A gente estava comentando esses dias, porque, sei lá, você está analisando, por exemplo, a fala de um presidente ou a fala de um governador. Se você só está analisando pelo seu viés, né, pelo seu óculos de, de coletar informação, você só vai ver o lado negativo desse lado, dessa fala, ou dessa informação. Só que às vezes você pode observar alguma fala, alguma informação que seja útil, né? Uhum. Dois Sim, lados, né? Às vezes você também, você está do lado você acredita no presidente, você acredita num político, e quando vem algum especialista da área falando que tal pessoa tomou uma atitude errada em relação a esse caso do Covid, você não consegue enxergar, mas tem que tentar ver esses dois lados, né? E tentar você se olhar de cima, né? Você se olhar de fora e tentar enxergar esses viés. Daqui a pouco a gente vai falar dos tipos de viés, talvez fique mais fácil para que isso. vocês consigam se identificar. Eu acho que a questão central é o quanto a perspectiva binária, né, esse um lado ou outro, ela não ajuda na solução. Então, por exemplo, se a gente pega o Brasil, certo? Então, o Brasil, eu diria que ele é um cenário inédito frente ao resto do mundo hoje. Né? Ele é um dos epicentros da doença, e só que não é um país rico. Né? Então, como é que a gente vai pensar a questão da saúde e da economia em paralelo? Né? Então, não dá para a gente achar que é uma coisa desconectada da outra. Né? Então, a esquerda tende vai isolando o máximo possível e o Estado dá um jeito. Mas, pô, será que não é viável a gente pensar qual o limite, qual o impacto disso para o futuro? Né? E realmente não deixa de ter razão a perspectiva das pessoas, estou usando generalizações aqui mais à direita, que falam que a economia, sim, chega a um ponto que ela é dramática, que você chega numa situação que você pode sufocar a economia como um todo e a coisa toda colapsar. E o Brasil não é os Estados Unidos. Por mais que parece, né, em termos assim geográficos, vamos dizer assim, o tamanho e os estados, mas A talvez o economia tamanho está da longe, né? população, mas a economia está muito longe. Como os estados funcionam lá e os estados funcionam aqui, em termos de conhecimento técnico e pessoas políticos capacitados tecnicamente também têm alguma noção básica de lidar, de se comunicar com a população e tomar algumas atitudes, lidar com algumas questões mais complexas, a gente às vezes não tem aqui. Então, essa questão binária, eu acho que só tem a prejudicar a gente, né? Só tem a prejudicar o Brasil, o país como um todo, porque a gente vai exigir da gente pensar fora da caixinha, porque a gente pode ver como a doença se propaga no mundo como um todo, isso tem extremo valor, a gente vê quem não fez lockdown está pagando preço, né? Quem apostou em imunidade de rebanho está pagando preço, né? Deu errado, né? Então a gente está num cenário positivo quanto a isso, poderia estar melhor, óbvio, né? Mas a gente talvez precise sair desse universo binário para tentar ver a realidade do país, que é uma economia que não é tão rica assim, e pode sim, a quarentena pode ser que esse por muito tempo pode, sei lá, gangrenar algumas partes da economia e que isso tem impactos de vida, tem impacto de pobreza, tem impacto de miséria, tem impacto de um monte de outras coisas também. Só que para ter essa conversa, um lado tem que entender o outro, entendeu? Se o cara quer a reabertura da economia, mas ignora por completo as questões técnicas do vírus e populacional, que são extremamente complexas, não adianta. Se o cara só pensa na questão do vírus e a questão do, do, do isolamento social e dane-se a economia, também não vai dar certo. A gente precisa ter esse diálogo. Só que se um não parar para ouvir o outro e pensar nessa complexidade que a gente tem, a gente pode enfrentar algo muito diferente do que os outros países estão enfrentando, que o pessoal tem uma grana a mais, o Estado tem capacidade de arcar com algumas coisas muito maiores do que aqui. Né? Então, É. não é uma resposta tão fácil, como eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, sabe? Porque a economia tem um laço com a vida também. Tem várias questões, mas ao mesmo tempo eu estou levantando aqui que o vírus ele é muito mais complicado do que eu imaginava antes. Né? Então, É como se fosse uma visão que agora não pode falar de economia,
né? Acho que não é Exato. isso, né? Eu acho que para o Brasil a gente tem que falar de economia agora, junto com a solução do contágio, do isolamento, do lockdown, onde vai fazer, o que vai fazer. Mas está passando longe, né, cara? Isso é o que é mais desesperador. Isso O está que, passando longe é. da discussão, né, do que deveria ser feito, né? E criar cenários, né, hipotéticos mesmo. Se bater aqui, para onde a gente vai? Se bater ali, para onde a gente vai? E não tem, sabe? Porque não tem interesse É uma disputa por narrativas, é uma disputa por viés ideológico, porque eu não vejo nenhum dos dois lados cedendo e realmente criando esse meio de campo das duas esferas, né? Então, isso é o que mais me preocupa, na verdade. Então, Eu vi uma frase interessante no Brasil, e, na verdade, acho que no Brasil e nos Estados Unidos, né, os principais polarizados nesse momento, que a, o argumento de uma pessoa é para tentar derrubar o argumento da outra, né, e não tentar trazer soluções. E a aparência que dá que os nossos políticos estão em constante eleição, né, em constante, como que fala? Em período eleitoral. período eleitoral, né? Tá querendo sempre ganhar a confiança do seu povo, né? Sendo que ele já ganhou a confiança, ele já é eleito, então ele tem que parar de tentar, as pessoas, né? Parar de tentar problematizar os problemas, né? Criar esse caos do que realmente tentar solucionar trabalhar com possibilidades, né? De soluções. Uhum. Eu acho que a gente pode entrar nas questões dos viés, né? Que a gente tem uma listagem imensa de viés cognitivos humanos, né? Que é como a gente filtra a informação e lida com a informação que chega até a gente, né? A gente reage de acordo com ela também. São os vieses cognitivos, né, Caio? Uhum. Quem for pesquisar. Eu acho que a gente poderia começar, talvez, com o principal, né? Que é o viés de confirmação, né? Então, talvez ele que seja o central, daí depois a gente vai tentando entender quais são os outros vieses que corroboram para esse viés de confirmação, que é essa nossa busca, né, por informação, as nossas atitudes, as nossas falas, que são sempre para refutar aquilo que a gente já acredita, né? Para Então, reforçar, né? Reforçar o que a gente acredita. desculpa, para reforçar aquilo que a gente acredita. Então a gente não busca uma nova fonte de conhecimento, uma nova informação que refute a nossa, aquilo que a gente acredita, né? Que faça a gente ver a situação ou um problema com uma outra perspectiva. Isso a gente é o que está central nesses cenários, né? Eu acho que o viés de confirmação é bem claro como a gente mede as coisas que batem e o que não bate com o que a gente quer acreditar, né? Então, se isso é muito comum em estudos sobre astrologia, né? Tipo, mapas astrológicos e tudo mais. Então, você dá o mesmo mapa para uma sala toda, e aí você pergunta para a pessoa, e aí, quem de vocês acha que bateu, né, com esse mapa astral? Então, a maior parte da pessoa vai levantar a mão. Mas, na verdade, ela tem essa tendência e é o mesmo mapa para todo mundo. Então, o que acontece? Você pesa mais as coisas que bateram e ignora as coisas que não batem. Então, vamos supor, você tem um candidato que você gosta muito, alguém que você acredita muito, você ouve uma palestra da pessoa de 2 horas, a pessoa fala um monte de abobrinha, mas você simplesmente ignora isso para pegar os pontos centrais que você quer acreditar, né? Então, isso é comum a gente fazer o tempo todo, né? Sei lá, é o automático nosso. É um mecanismo de defesa também, né, Caio? Aham. Biológico, né? A gente acreditar em algo e isso a gente batalhar por isso, né? A gente ter esse viés de lutar por aquilo que a gente acredita, né? Por isso que é tão diferente o método científico, né? Por isso que ele é tão difícil de ser encarado como algo natural, assim, como um método científico, porque Uhum. bate muito nessa questão do viés de confirmação. E a gente acaba indo para um outro viés que faz muito sentido nesse cenário, que é o viés de informação. O viés de informação é como o Caio falou, a gente acaba buscando informações que corroboram, então você está lendo um horóscopo seu lá, então você vai identificando as informações que corroboram para aquilo que faz sentido para você. E quando a gente faz uma busca na internet também, a gente está tentando buscar informações que corroboram para aquilo que a gente acredita. E além desse viés de corroborar, a gente tem o viés de informação que a mídia faz também, né, que ativa o nosso sistema de alerta, que são informações negativas.
Então, a gente está muito mais propenso a ler e a buscar coisas que não deram certo, né? Que é problema, que é alarmante, do que algo de progresso, né? Que é algo que deu certo. Então, o Steven Pinker fala muito disso, né? Então, se a gente utilizar só de informações da mídia, parece que o mundo está desabando, está acabando. Agora, está ruim mesmo, né? Nesse momento. Mas tem muitas informações que não passam por um filtro da mídia como algo de prosperidade, né? Como algo positivo. E isso também é um viés nosso de tentar focar sempre o que deu errado, né? E Uhum. nunca algo que deu certo. E agora na Covid é a mesma coisa, né? Não que a gente não precise olhar para os casos que se recuperaram, lógico que a gente precisa ver o que deu certo, mas claro que o foco da mídia, das informações é para o caso de morte, para o viés de informação negativa nesse caso. E a gente acaba indo também pro o viés de pertencimento, né? Então a gente falou muito dessa questão do tribalismo. Então a gente vai tentar buscar informações e, e dados que corroborem para aquele grupo que a gente já faz parte, né? Então se você está num grupo de WhatsApp de pessoas em prol presidente, você vai sempre focar informações e jogar informações ali para você continuar pertencente a esse grupo, né? Isso é muito forte, isso é muito difícil, porque às vezes demanda uma energia, né, para tentar articular com essas pessoas e se você está disposto a isso. Porque normalmente esse viés de grupo, se você joga alguma informação que você não que é contra esse público, você se sente mesmo essa ovelha negra, às vezes você acaba nem fazendo isso, né, e nem partindo para um outro prisma que possa ir contra aquilo que você acredita. E tem o viés de ponto cego, isso eu acho muito importante, né? Porque a gente que estuda isso, a gente acaba às vezes vendo o viés da outra pessoa, mas a gente não enxerga o nosso viés, né? Isso é muito importante. Então, as pessoas que são mais intelectuais nesse sentido, realmente enxergam, você está vendo por essa perspectiva porque você tal jeito, você tem tal postura, mas às vezes a gente não acaba vendo o ponto cego, que é o nosso viés, né? A gente sempre vê o ponto cego do outro, o viés do outro e não o nosso. E para finalizar, acho que isso bate muito, né, com esse momento, que é o viés de memória. A gente falou muito dessa questão da mídia social, né? Como no passado a gente não estava falando, nesse momento, por exemplo, que a gente fala que a mídia tradicional está corroborando muito contra o nosso presidente, só que no último impeachment, por exemplo, a mídia tradicional também ajudou muito nas informações para derrubar a Dilma, né? Então esse viés de memória nosso, de tentar buscar informações no passado que valorizem aquilo que a gente acredita, também é muito forte. Então, isso também vale um esforço nosso para tentar olhar para trás e ver na nossa memória algo que a gente fez, que falou, que seja contra aquilo que a gente está acreditando hoje, que também é muito difícil. Tem uma lista inúmera de vieses, assim, e é uma tendência natural nossa, né? Eu acho que é bem legal estudar isso. E a gente vai sempre trazer esse tipo de perspectiva porque a gente está sempre tentando lutar contra, para enxergar nossos vieses e tentar achar outras perspectivas, né? E uma coisa muito doida também, que a gente vê bastante, é essa questão do negacionismo da ciência, né? E é interessante porque a gente pode ver, tanto na esquerda quanto na direita, eles escolhem o que eles querem negar na ciência, né? E quem que tem razão, afinal? Então, a esquerda, por exemplo, ela tende a ter um negacionismo da biologia em aspectos comportamentais e sociais, né? Essa coisa da tábula rasa, que fundamenta muitas ideologias de sistemas políticos e econômicos alternativos, assim, né? E porque você tem essa perspectiva de que nós, seres humanos, os Homo sapiens, somos moldados culturalmente. Então, tudo que vai contra, que a ciência mostra que não é bem assim, e tem assim, muita coisa, é ignorado, né? Então, não é só a direita que ignora aspectos científicos, é que cada um seleciona a sua parte, né? Então, a direita tende a ter o fundamentalismo mais religioso, então é mais criacionista, nega a evolução, né? Então, a gente tem esses pontos cegos de ambas as partes, né? E eu acho que
que é muito doido isso, conforme você vai entrando no universo mais de estudos de psicologia evolutiva, psicologia como um todo, ou evolução, você vai vendo que os dois lados viajam muitas vezes e negam a ciência à torta direito, né? Só que cada um a sua forma, cada um querendo defender o seu nicho ideológico, né? Então, muitas vezes eu vejo... E não é tão simples também, né, Caio? Porque, assim, tá bom, a direita acredita nisso, a esquerda acredita mais nisso, mas quando a gente olha o que está muito por trás disso, que a psicologia evolutiva ajuda muito, que é esse entendimento do Big Five, então a gente recomenda novamente que vocês, se puderem escutar, acho que o 9º episódio que a É gente no fala de episódio, polarização, né? De polarização e características de personalidade, daí a gente começa a entender realmente por que determinados grupos valorizam tal coisa e não enxergam outros aspectos da ciência. Então, é mais complicado do que parece, né? Mas isso te dá um poder de você se olhar por fora, né? Você se olhar qual é a sua posição nesse sentido, né? Não que você não possa adotar um lado, isso não quer dizer isso. Mas o quanto você consegue enxergar os seus vieses, as suas fraquezas, porque às vezes aquilo que você acredita não é a melhor maneira de atuar nesse momento, principalmente da polarização. Uhum. Então, te dá um poder muito grande, né? Então, quando a gente busca essas referências lá fora, são pessoas que realmente conseguiram já se enxergar de fora, né? Como o Brett, o Jonathan Haidt, por exemplo, que traz essa noção de pesar na balança os dois lados, a importância de pensamentos da direita, a importância dos pensamentos da esquerda, e tentar digerir isso, né? Digerir essas informações e não ficar É, somente de um lado e não enxergar o outro. exato, e até para enxergar os vieses, né? E tem que passar por esse processo de autocrítica, né? Assim como, enfim, passamos e a gente vive passando. E eu acho que a questão também bate quem são os vilões de hoje em dia, quanto a essa questão do Covid-19 e essa nova polarização, né? A gente sempre fica nessa dúvida, né? Eu acho que mídia social ou a mídia tradicional são os grandes vilões, né? Essa questão da informação descentralizada é algo poderoso, mas é uma coisa perigosa também com mídias sociais, né? Acho que os grupos fechados também, o WhatsApp, eu acho que é uma das coisas mais doidas que tem surgido em termos de viés de confirmação, né? Você tem um grupinho que só vai mandar informação que você vai acreditar e que você vai levar em consideração. Então, fica muito mais difícil, muito mais do que Facebook, que a gente via como um problema, né? Que você cria aquelas bolhas, são esses grupos fechados, né? De informação. Então, acho que talvez esse seja um dos principais vilões hoje disso, a bolha da bolha, né? É a bolha da bolha e a facilidade, né, Caio, de você se comunicar com o mundo hoje. Isso que Uhum. eu acho que é o grande problema. Não que a gente, assim, eu vejo a mídia social hoje como uma ferramenta incrível, né? Porque a gente está conseguindo estudar com pessoas de fora, informações de todo canto do mundo, poder processar isso, resumir, tentar digerir e passar para os nossos ouvintes. Mas ao mesmo tempo você tem a facilidade de você ler qualquer coisa e já de repente postar, fazer um vídeo. Isso pode viralizar, isso pode chegar a muitas pessoas e são informações que às vezes vai levar atitudes que pode piorar a situação, né, Uhum. da população. Então é complicado, então é uma balança mesmo, né? Então acho que a gente deve se empoderar das informações, da facilidade de informação, mas como a gente passar isso, talvez a gente tenha que se aprofundar mais e como a gente começou lá no começo, né? Exato. Do episódio. Pessoas que são referências, mas não processam informações e acabam falando aquilo que pensa, aquilo que acha e às vezes dá tudo isso que deu, né? Desse viés de polarização. Exato. E eu acho que hoje a gente está numa crise de lideranças também, né? Que tem uma liderança, que tem uma narrativa central sem negacionismo, né? Por interesse político. Então, acho que isso está cada vez mais difícil de encontrar, né? Principalmente aqui no Brasil é muito difícil. E Sim. isso eu acho que é um problema, essa fragmentação completa de informação e de perspectivas do que fazer é uma das coisas que eu acho que destrói, assim, dificulta muito o processo, né? Cansa, Cansa realmente. muito. E o excesso de informação também, né? Ao mesmo tempo é bom você questionar o seu viés, mas às vezes é tanta coisa sem pé nem cabeça que até se limpar tudo, entender o que está acontecendo, putz, já vai o dia, né? Para esse É, episódio aqui mesmo, acho que a gente não falou, pulamos, tivemos que sintetizar um monte de coisa, mas o tanto de horas que foram gastas para
frente à questão do vírus, de laboratório ou não, é imensa, né? Então, sim. é uma coisa que dá uma saturada, né? Acho que indo para talvez algumas reflexões finais já, essa questão do quanto é importante você ouvir um lado que discorda de você, né? Porque realmente, o mesmo tanto o tema político quanto o tema do coronavírus, é interessante você escutar uma opinião que talvez você está batendo no martelo há muito tempo, de noção da doença, de noção de propagação e o que vale a pena. Então, escutar outras pessoas, até pessoas próximas, e gerar um debate, uma discussão, é rico. É rico para a gente quebrar um pouquinho dos nossos vieses, que eu acho que é o tema central dessa situação, né? A gente tentar, as pessoas estão tentando cada vez mais alimentar o seu lado do seu viés, das suas informações, e não está tentando digerir esse processo que pode levar a um meio termo, né? Um caminho do meio, e entender essas situações, tanto econômica, quanto de saúde, de medicamento, de isolamento e por aí vai. É isso, e eu acho que a gente precisa valorizar mais as conversas, né, e menos as discussões, o quebra-pau, né? Eu acho que tem pouca conversa sobre de perspectivas diferentes. Eu acho que a gente só tende a crescer com isso, mas infelizmente é super raro, né? E então a gente está sempre querendo refutar o outro e quebrar o pau. Às vezes a gente precisa ouvir e ver. Acho que uma estratégia boa é repetir o ponto de vista do outro para ver se o outro realmente se vê no que você está falando, né? Então, se tal pessoa tem uma perspectiva que você discorda, repete, né? Tipo, sintetiza essa ideia e repassa para essa pessoa para ver se bate, né? Eu acho que isso é bem importante para ver o quanto distorcida a sua visão da outra perspectiva tá ou não, né? Eu acho que falta conversar mais, né? E as mídias sociais facilitam também, né, Caio, essa discussão. E É, pouca conversa, né? sim. Então, sei lá, o Twitter, por Escrita, exemplo, né? É difícil. no Twitter você tem algumas palavras que você escreve ali e joga, né? Joga essa informação. Os Por isso caracteres, que né? a gente poucos caracteres. Por isso que a gente valoriza tanto essa questão de podcast, vídeo no YouTube, algo mais longos, né? Mas que dê mais tempo, que você consiga digerir, que você consiga entrar a, de forma bem profunda na temática, né? Para você não ser algo superficial e você já repostar. Então, Exato. não querendo trazer para o nosso lado, mas acho que eu prefiro muito mais fazer um podcast do que sintetizar simples palavras assim e já jogar na Em mídia meia dúzia de social. caracteres, né? Então, eu acho que a gente pode ir para o final aqui, para as reflexões finais, né? Sobre polarização e possíveis soluções, né? Eu acho que tem o Harari fala bastante da questão de cooperação global, né? Mas a gente sempre bate na tecla de o quão real e o quão ingênuo é isso, né? Eu acho que falta um pouquinho talvez às vezes de enxergar a complexidade, né, dessa cooperação global, sendo que nenhum país consegue se entender, né? Então, para ter cooperação global, acho que cada país tem que estar mais estável para fazer essa cooperação, né? Com certeza. Ainda mais nesse cenário econômico, né? Talvez a tendência de diminuir fronteiras seja maior, né? Do que você abrir fronteiras, assim. De você fechar as Complicado. fronteiras, né? Tem uma tendência Sim, muito maior a isso agora, né? Principalmente pela sim, questão do vírus mesmo, da circulação do vírus. Então, meio que força isso, né? E aí, enfim, a crise econômica também, né? Então, cooperação nesse cenário começa a ficar um pouco mais difícil. Então, seria o ideal, mas quanto isso é viável, fica difícil, né? A gente saber. é, Então, eu acho que também sempre ver pelos nossos viés, sempre julgar os nossos viés, tentar achar eles e estar aberto para achar opiniões contrárias, né, cara? Acho que tem que explorar isso ao máximo possível. sim, Demanda muita energia, mas eu acho que vale a pena. sim. E esse momento também é uma tendência nossa de cegar a nossa racionalidade, né? Ainda mais se tratando de saúde, né? De conteúdo financeiro, né? Situações financeiras que muitas pessoas estão passando, né? De forma grave e às vezes a racionalidade cai por terra e a emoção toma conta e a gente acaba vendo toda a informação pelo prisma da emoção e a gente acaba não filtrando e essa emoção cai direto para o nosso viés, né? Cai direto Exato. para aquilo que a gente está querendo corroborar, que é difícil, a gente sabe que não é fácil, é contra Contra-intuitivo. produtivo, Uhum. Contra-intuitivo. contra-intuitivo, então
mas vale o esforço. Eu acho que te traz uma sanidade muito maior nesse momento. E é isso, galera. Acho que a gente aqui, as informações, eu acho que a gente, é legal, a gente vai deixar alguns podcasts que a gente acha interessante, tá? Eu acho que no link aqui, com o documento no link, que vai ter links para o podcast, eu acho que um deles é o do, quem quiser explorar mais, né, os documentos vão estar lá, né, os artigos e documentos a gente vai deixar lá, mas os podcasts também acho interessante, acho que o Medicina Baseada em Evidência, eu acho que é bem legal, né, Sim, como do é que Luiz chama? Correia. Do Luiz Correia, a gente vai deixar o link lá, é bem interessante, porque ele explora bastante esse universo científico, em especial para quem é da área de medicina, né, ou quem trabalha na área da saúde, isso é essencial, né, a gente vai deixar do Átila e a Marino também lá, e do Dark Horse também, do Brett e da Heather, que são os dois biólogos aí que a gente comentou. Vale muito a pena seguir eles. Eu sei que em inglês é complicado, às vezes nem todo mundo domina a língua, mas eu acho que a qualidade de informação que eles passam é fenomenal. Assim, ajuda bastante a navegar a realidade. Eles estão sempre atrás dos viés deles e expondo isso e deixando isso claro. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Talvez acho que não foi tão maçante quanto alguns temas que vocês estão acompanhando da Covid, mas a ideia foi tentar realmente trazer uma perspectiva um pouco diferente e tentar resumir um pouquinho esse cenário que está acontecendo. E É isso espero aí. nos próximos a gente trazer algumas entrevistas bem massas, assim, que a gente já está no gatilho para poder disponibilizar para vocês. É isso aí, galera. Então ficamos por aqui. Forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.